Boa tarde, dando continuidade às nossas aulas de Filosofia da Arte ou Estética da Faculdade Católica de Belém. Hoje nós abordaremos um autor, um filósofo bastante controvertido e interessante, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, nascido em 1788 e falecido em 1860, ou seja, um filósofo aí do século XVIII e XIX. E um outro personagem, Beethoven. Schopenhauer e Beethoven e uma estética da música. Esse é o tema da nossa aula. Dando continuidade, assim, às nossas reflexões. Anteriormente, havíamos estudado a estética de Hegel. Agora, vos apresento, nesta aula, Schopenhauer. E por que Beethoven? É uma homenagem aos 250 anos deste grande nome da música internacional. Vou mostrar aqui uma imagem, de Schopenhauer. Essa até que está bonita. Schopenhauer. E agora uma do Beethoven. E antes de darmos início à reflexão filosófica propriamente dita, eu vos convido a um instantezinho para a audição de uma pequena parte da Quinta Sinfonia de Beethoven. Só um minutinho. Só um minutinho aqui que... E apenas essa pequena parte desta composição da Quinta Sinfonia de Beethoven para darmos assim uma melhor entronização no tema. A música sempre foi pensada na história do pensamento filosófico. Desde Platão, desde Pitágoras, a música vem atravessando o pensamento. Na Idade Média, Agostinho escreveu sobre a música. E tantos outros, na modernidade. Kant refletiu sobre a música. Hegel e Schopenhauer. E o que é que Schopenhauer, em seu pensamento, em sua reflexão, nos propõe? Este filósofo, que ao mesmo tempo é seguidor, que dá também ao mesmo tempo uma descontinuidade no pensamento de Kant. A premissa do pensamento de Schopenhauer é: o mundo é minha representação. É justamente de onde nós haveremos de estudar e refletir. A base é a obra O Mundo como Vontade e Representação. E para Schopenhauer, o mundo é a minha representação. Tudo quanto pode pertencer ao mundo tem inevitavelmente como condição o sujeito, e existe somente para o sujeito. O mundo é criação minha. Muito mais que aspectos kantianos de espaço e de tempo, de causalidade, o mundo para Schopenhauer
Schopenhauer é a minha representação. É o que significa para mim. Isso é um dado que nós temos que ter bastante presente para podermos tentar pensar a filosofia da música de Schopenhauer. Um outro dado é a relação de Schopenhauer com o hinduísmo. Onde principalmente o conceito de nirvana, a supressão das paixões e da vontade, para podermos entender o contexto da sua estética, da estética de Arthur Schopenhauer. Partindo para o texto mesmo, a partir do parágrafo 52, do livro terceiro, O Mundo como Representação, no parágrafo 52, Schopenhauer faz uma detalhada reflexão sobre a música e principalmente sobre a música clássica, a partir da música entendida como a música instrumental. Até mesmo para entender este texto de Schopenhauer, eu tive que fazer pesquisas musicológicas, vamos dizer assim, para entender o que é um adágio, o que é um movimento, o que é um allegro e tantos outros conceitos que são do universo da música. O que é um contraponto, o que é uma escala tonal, o que é uma harmonia, o que são terças, quartas, o que é um compasso, o que é dissonância, o que é melodia. Esse mundo do universo da música, que é necessário para quem lê este fragmento do texto de Schopenhauer, para que tenha uma maior apreensão e intelecção conceitual do pensamento de Schopenhauer, porque caso contrário fica muito difícil a compreensão. E por que Schopenhauer, ele mesmo diz, por que ele escolhe a música em detrimento a todas as outras artes? Ele privilegia a música. Trata-se da música, esta se encontra por inteiro separada de todas as demais artes. Conhecemos dela não a cópia, a repetição do mundo, de alguma ideia dos seres. No entanto, é uma arte tão elevada e majestosa. Faz efeito tão poderosamente sobre o mais íntimo do homem, e é aí tão inteira e profundamente compreendida por ele, como se for uma linguagem universal, cuja distinção ultrapassa até mesmo a do mundo intuitivo. E, de certo, o exercício oculto da aritmética, no qual a alma não sabe o que conta. Schopenhauer diz, parafraseando Leibniz, que fazer música é como fazer matemática, mas é mais do que um fazer aritmético. A música traz ao espírito humano a satisfação. E não poderia ser a alegria interior com a qual o íntimo mais fundo de nosso ser é trazida à linguagem. De nosso ponto de vista, ao considerarmos o efeito estético da música, temos de reconhecer-lhe uma significação muito mais séria e profunda, referida à essência íntima do mundo e de nós mesmos. A música revela o mundo e traz uma satisfação para a alma deste homem que vive submerso em meio ao sofrimento. O homem sofre
A vida é dor. E essa dor pode ser apaziguada a partir da contemplação estética. Um esquecimento da dor. E existe um conceito nessa estética de Schopenhauer muito importante, o conceito de vontade. O conceito de vontade. E a vontade é que rege o mundo e também os homens e as mulheres e também a música. Existe uma força muito maior do que o próprio homem individual, que é a vontade. A vontade supera, inclusive, a racionalidade. O que nos move é essa vontade que permeia o mundo, que move o mundo. A objetivação da vontade, essa vontade que desdobrada, ela quase que como toma forma de realidades, inclusive a música. A objetivação adequada da vontade são as ideias platônicas. Estimular o conhecimento delas pela exposição de coisas isoladas, que as obras de arte ainda sempre são, e é o fim de todas as demais artes. O que só é possível sob uma mudança correspondente no sujeito que conhece. Todas, portanto, todas as artes, objetivam a vontade apenas mediatamente, a saber, por meio das ideias. Todas as artes dependem um pouco das ideias, mas a música é diferenciada pelo fato de ser a cópia da própria vontade mesma, ou a objetivação da própria vontade. A música, portanto, de modo algum é semelhante às outras artes, ou seja, cópia de ideias, mas cópia da vontade mesma, cuja objetividade também são as ideias. Justamente por isso o efeito da música é tão mais poderoso e penetrante que as das outras artes, já que estas falam apenas de sombras, enquanto aquela fala da essência. Portanto, existe aqui um paralelismo, entre música e ideias, ser e ser e vontade. E a música é como o reflexo dessa vontade em si mesma. Isso é bastante interessante no pensamento de Schopenhauer. E que nos remete já a Beethoven. Nascido em Bonn em dezembro de 1770 e falecido em Viena em março de 1827. Aqui eu começo, não eu diria uma reflexão sobre a música de Beethoven somente, mas a homenagem justa aos 250 anos de nascimento deste gênio da música. Beethoven já mostrava sua preferência pela música instrumental, gênero que naquele momento histórico já tinha adquirido o status de conhecimento e se impunha como forma de pensamento.
Beethoven é um músico, um compositor de transição entre o século XVIII e XIX. Ele, herdeiro do classicismo, de Mozart e Haydn, cria uma nova forma, mas ao mesmo tempo ainda herdeiro da tradição musical, de fazer música. Olha que o classicismo foi tão forte na história da música que a música é conhecida como música clássica. E Beethoven, para os estudiosos da história da música, que não é o meu caso, participa assim, ou traz assim o período romântico da música, em que essa música começa a ser ligada também com o pensamento filosófico, com a literatura, e ao mesmo tempo ela vai se desvencilhando de tudo aquilo que não é o som em si. A orquestra e o som, a sinfonia. A música cria uma autonomia em relação à palavra, ao dizer. E Beethoven traz assim também na sua música aquela expressão alemã Sturm und Drang, ou tempestade e ímpeto. As composições de Beethoven, elas foram tão majestosas e grandiosas que muitas vezes, por exemplo, elas foram instrumentalizadas, tanto para o bem quanto para o mal, principalmente por ideologias políticas. Mas não é essa análise política que nós vamos fazer nesse momento da obra de Beethoven, mas tentar perceber nas suas sinfonias, principalmente nas suas 9 sinfonias, nas suas missas, nas suas sonatas, o espírito e a vontade que falava Schopenhauer manifesta em tudo isso. Schopenhauer, ele gostava do termo analogia. A música é análoga ao mundo. A música pode ser análoga à metafísica ou à aritmética. E é interessante essa analogia que Schopenhauer faz com o mundo. Leio aqui do texto. Reconheço nos tons mais graves da harmonia, o baixo contínuo, os graus mais baixos da objetivação da vontade, a natureza inorgânica, a massa do nosso planeta. Olha que interessante. Uma analogia entre os sons mais baixos e o que é o mineral, o que é a rocha, né? O inorgânico em nosso planeta.
Se você escuta Beethoven, você percebe essa carga a partir dos próprios instrumentos mesmo, do que é dessa força sísmica, que chega a ser monstruoso, assombroso. E nas sinfonias, você percebe esse andamento dos movimentos. Por exemplo, na Quinta Sinfonia, o famoso tan 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 tan, em que os movimentos revelam também algo não do cosmos, como falou Schopenhauer, mas por dentro da vida, que também faz parte deste todo. Continua Schopenhauer. De fato, todos os tons agudos, de fácil movimento e fugidios, são reconhecidamente para se verem como originadas por vibrações simultâneas de um tom fundamental, cuja emissão sempre acompanha suavemente, e é lei da harmonia que só pode acompanhar uma nota grave, aqueles tons agudos que efetivamente ressoam automática e simultaneamente com ela. Existe no movimento da música o contraste, a autocontradição, que também é um conceito de Schopenhauer, o grave com o agudo no uníssono. Você escuta uma única música, mas essa música tem por substrato o contraste, a luta para que gere essa harmonia. E tudo isso é a vontade objetivada. É interessante também um aspecto aqui deste texto do Mundo como Vontade e como Representação, o parágrafo 52, em que Schopenhauer faz também uma outra analogia dos movimentos da música com os sentimentos humanos. Contudo, quero prosseguir nessa analogia, ele diz. Assim como a transição rápida do desejo para a satisfação e desta para um novo desejo constitui a felicidade e o bem-estar, também as melodias mais rápidas, o que são essas melodias mais rápidas na música? Eu fiz aqui a minha também pesquisa, onde se fala destes termos da música, que eu já digo para vocês. Por exemplo, um scherzo é um tipo de movimento rápido que foi criado por Beethoven, que sempre aparece no terceiro movimento da música. Um outro termo
allegro também ele é de movimento vivo, rápido, alegre. O presto também é um movimento rápido, mais rápido que um allegro. Então esses termos da música são necessários um certo conhecimento para que se entenda o texto filosófico de Arthur Schopenhauer. Eu aconselho estudar. Por exemplo, em alguns outros momentos ele usa outros conceitos e nós abordaremos. E ele diz: as melodias rápidas, sem grandes desvios, são alegres. Já melodias lentas, por exemplo, os adágios, ele não diz aqui, mas são entremeadas por dissonâncias. Ora, se você não pegar um dicionário de música, você não entenderá, a não ser que você seja um estudioso da música ou tenha um conhecimento introdutório, propedêutico à música. Por exemplo, dissonância, o encontro de notas que não se enquadram na sua harmonia. Entremeada por esses encontros de notas que não se enquadram, por dissonâncias dolorosas, retornando ao tom fundamental, apenas muitos compassos além, são tristes e análogas, a satisfação demora, é penosa. Assim como não atingir a satisfação é doloroso, assim como a música dissonante e lenta. Assim como passar de uma realização a outra rapidamente nos lembra uma alegria, uma satisfação, um presto, o adágio, que é lento, nos lembra o tédio, a dor, a melancolia da vida, a vida penosa. Eu nunca me esqueço, quando ainda era adolescente, assistindo um programa, Quem Tem Medo da Música Clássica, Arthur da Távola. Não falando de Beethoven, ele falava, eu me lembro, de Vivaldi, As Quatro Estações. O que são as estações naturais, verão, inverno, outono, primavera, são também as estações da alma. O inverno, frio, guardado, escuro, triste. Então, se você escuta as quatro estações, você percebe que em cada estação elas remetem a essa sonoridade, ou mais alegre ou mais triste. Ele diz aqui, por exemplo, o adágio fala do sofrimento associado a um grande e nobre esforço que desdenha de qualquer felicidade vulgar. Aí ele vai comparando. A música, portanto, é a expressão do mundo. De maneira similar, quando alguém se entrega por inteiro à impressão de uma sinfonia, é como se visse desfilar diante de si todos os eventos possíveis da vida e do mundo. A música nos remete à vida nos remete à música. Escutando umas conferências, principalmente de alguns professores da Espanha, Universidade de Barcelona, onde eu procurei beber daquela riqueza daqueles homens e mulheres via internet.
de explicações sobre o que eram as sinfonias de Beethoven, o que são as suas sonatas, o que são os seus quartetos, o que são os seus concertos para piano. Eu vou partilhar com vocês um pouco do que eu vi. Por exemplo, da Quinta Sinfonia. Essa aqui eu vou pedir para que vocês, eu vou colocar o link, para que vocês façam na casa de vocês a audição. Porque é o próprio Schopenhauer que diz, é impossível. É no início do texto. Ele pede que quem vai refletir sobre esse seu texto, que antes de tudo, escutem a música. Antes de tudo, vá ouvir música. Porque fica muito difícil entender ou sentir sem a audição. Por exemplo, essa Quinta Sinfonia, Sinfonia número 5 em Dó menor, dita a Sinfonia do Destino, feita entre os anos de 1804 e 1808. Trata-se da primeira sinfonia do autor, composta em tonalidade menor, considerada uma música, uma criação, uma composição que faz parte do grande patrimônio da história da música universal. Os 4 movimentos caracterizam-se pela homogeneidade orquestral, sendo ao mesmo tempo um exemplo de alternância. Isso que fala Schopenhauer, né? Essa autocontradição do grave com o agudo. O primeiro movimento revelando grande tensão, denunciada pelas cordas, elevada a um extremo, né? Nos remete a alguém batendo esse alguém. Isso já são as hermenêuticas que se fazem. O destino, a vida que chega, o porvir. O segundo movimento revela a solenidade. Vou falar em solenidade, tem umas missas solenes muito bonitas de Beethoven. Vocês podem depois pesquisar. Missa solene, que ele fez entre 1819 e 1823. Sem falar da Nona Sinfonia, que é o Ode à Alegria, né, em que é misturada a sinfonia com as poesias de Schiller. Mas voltando aqui para a Quinta Sinfonia, o segundo movimento revela a solenidade, uma marcha fúnebre que se eleva pela emoção e beleza. Aí assim a música vai. Até o final, o último movimento, o quarto, onde vê o triunfo. Olha aqui, as alternâncias dos sons, do drama, da morte, da beleza, da emoção, do sentimento, né? A palavra do movimento romântico é essa, o sentimento. A glória. Dizem que Beethoven se inspirou na ideia da morte, que ao bater na porta do homem e da mulher produz emoções indescritíveis e também o desespero. O homem diante da morte, do nada, que é muito caro a Schopenhauer, o nirvana, a morte. Foi a crítica, ou foram as críticas de muitos filósofos Schopenhauer, né? Essa reflexão sobre a morte, sobre o nada da existência, e que a arte pode ajudar a aliviar este sofrimento. Por falar nisso, eu lembrei de me vem muitas coisas na cabeça. Ontem eu escutava essa frase de Arthur da Távola: música é vida interior, e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Pode estar sozinho, mas solidão, não. Então a música de Beethoven é uma música da vida. Por exemplo, a Nona Sinfonia
ela fala da vida. Essa nona sinfonia, né? A sinfonia número 9, em Ré menor, ou a nona, como é conhecida, fala da alegria, do desejo de fraternidade universal. Eu penso que vocês lembram. Eu vou aqui colocar para vocês um pouquinho da música. Só um momentinho. Então, enquanto aparece aqui a nona sinfonia, ela traz no seu corpo um poema de Schiller muito bonito, por exemplo, Ode à Alegria, ou Hino à Alegria, que está justamente nesta nona sinfonia. A parte mais interessante, mais conhecida mundialmente. Tentem ouvir. Então, muito teríamos a dizer sobre esse universo fascinante da filosofia e da música. E espero que vocês, a partir da leitura dos textos que eu enviarei, irei enviar um texto de Schopenhauer, onde ele fala da música, ou é um desdobramento desta reflexão sobre o mundo como vontade de representação sobre a música.
E enviarei para vocês também de brinde uma biografia de Beethoven, para que possam apreciar e com isso também aprender. Porque a estética, a arte, ela, por nos possibilitar o encontro com a beleza, com a verdade, elevar a graus enormes o nosso poder de reflexão filosófica. Então, boa tarde, fiquem bem e até a próxima aula.